O Internacional nesse momento que segue fazendo atividades na cidade de Itu, mas eu quero te falar sobre 4 jogadores que podem deixar o Internacional. Isso porque são jogadores que têm propostas para deixar o Inter. Eu falo do lateral direito Fabrício Bustos, do zagueiro Vitão, do meia Maurício e do atacante Ener Valencia. 4 jogadores que vêm sendo muito assediados para esta próxima janela de transferências e valores que, juntando os 4, passam de 180 milhões de reais que o Inter teria em propostas. Então, só antes de começar esse vídeo, para dar mais detalhes sobre esta situação, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre essa quarta-feira, o Inter que novamente fez 2 atividades hoje lá em Itu, um treino pela manhã e um treino pela tarde, nessa espécie de intertemporada que o Inter vem fazendo por pelo menos ao longo desta semana. Mas no vídeo hoje eu não quero te falar muito sobre esse treino, até porque a gente não tem grandes novidades, no mais é tudo que a gente já sabe, com o técnico Eduardo Cudê ainda melhorando a questão física dos jogadores, Wanderson e Luca ainda voltando de lesão e fazendo as atividades, né, extra-campo, mas são 2 jogadores que podem estar à disposição para o jogo contra o Belgrano. No mais, a gente sabe já de todas as novidades dos treinos. O que eu quero te trazer são jogadores que podem deixar o Internacional agora. 4 jogadores que têm propostas. Além desses 4, eu vou te falar aqui um bônus, que é o Gumalo, que esse é um jogador que pode deixar, né, o Internacional, pode ser por livre e espontânea vontade, talvez. Isso porque ele tem contrato até o dia 1º de julho, a gente tá falando hoje dia 22 de maio, então ele tem aí 1 mês e 10 dias ainda de contrato e não foi decidido a situação do Gumalo, se ele vai ficar, se ele não vai, se vai ter o seu contrato renovado ou não. O fato é que nesse momento realmente o Hugo pode deixar o Internacional, principalmente para abrir uma vaga para o Inter poder trazer um novo estrangeiro. E é algo que vem sendo debatido nos dias de hoje, essa real possibilidade do Inter liberar, né, o Gumalo e aí conseguir trazer um novo jogador. Daqui a pouco um Henry Mina, zagueiro, ou até um atleta de outra posição. Mas o fato é que o Hugo é realmente um atleta que tem uma grande possibilidade de sair agora nesses próximos meses. Mas, além desse jogador que tem contrato acabando, é o único que tem contrato terminando agora na metade desse ano, tem 4 jogadores que têm propostas para deixar o Inter. E aí eu vou falar na ordem das posições. A primeira é do Vitão. Eu já fiz um vídeo falando sobre a situação dele, inclusive acho que foi o vídeo hoje pela manhã, onde eu falei que o Vitão tem uma proposta de 10 milhões de euros do Real Betis. O Inter já assinou um pré-contrato com o Vitão, ele é jogador do Internacional pelos próximos 5 anos, mas o Inter tem essa opção de vender o Vitão para o Real Betis por esse montante aí de 55 milhões de reais. E o Inter já recusou esta proposta. Por mais que o Inter entenda que é um valor interessante, 10 milhões de euros pelo Vitão é um valor bem interessante, e ainda mais por tudo que o Inter está vivendo a partir de agora, ter que reconstruir novamente o CT Parque Gigante, o próprio estádio Beira-Rio. Nesse momento o Inter entende que o Vitão, que só tem 24 anos, que foi um jogador que ficou na pré-lista da Copa do Mundo de 2022 e é um jogador que ainda tem um potencial de revenda, o Inter entende que se o Vitão continuar jogando bem, se o Inter conseguir chegar nas finais, conquistar títulos, o Vitão vai ter uma valorização ainda maior. E é o que o Inter está encarando. Nesse momento, trabalhar para o Vitão ter uma proposta melhor e o Inter conseguir daqui a pouco 15, 20 milhões de euros por este jogador, e é o que o Inter está tentando fazer. Lateral direito, Fabrício Bustos. O Bustos tem contrato até o final do ano com o Inter, mas o presidente Alessandro Barcelos já disse que tem uma cláusula no contrato do Bustos de uma renovação automática por mais um ano. Ou seja, ele tem contrato até o fim do ano que vem, mas ainda assim é um jogador que está com um contrato um pouco inseguro. No começo do ano passado, inclusive, o Fenerbahçe da Turquia demonstrou interesse no Bustos. O Flamengo também chegou a demonstrar interesse no Bustos antes de, por exemplo, contratar o Varela. Mas é um jogador que o Inter não quer liberar porque entende que é aquele jogador daquela espinha dorsal e por isso naquele momento não liberou para aqueles 2 jogadores.
Nessa temporada, informação que vem de fora aqui do Brasil é que o Monterrey do México tem interesse na contratação do Fabrício Bustos. O Inter aceitaria liberar esse jogador por algo em torno de 7 a 8 milhões de euros. A gente está falando aí de 35 a 40 milhões de reais para liberar o jogador de 27 anos que chegou de graça do Internacional, né, quando o Inter conseguiu trazer ele por meio de um pré-contrato junto ao Independiente da Argentina. O Inter não quer liberar o jogador, mas sabe que se chegar a 7, 8 milhões de euros vai ter que liberar, porque é uma proposta interessante de um jogador que já está começando, né, a ficar ali no auge da carreira, mas perto já dos 30 anos, vai começar logo mais a perder valor. É um jogador que está com contrato, por mais que esteja terminando no final desse ano, poderia assinar um pré-contrato, não, o Inter tem essa cláusula de renovação por mais um ano, então o Inter está seguro quanto a essa situação, mas ainda assim é um jogador que, né, tem o seu contrato perto de terminar. Esse é uma incógnita, se pode realmente deixar o Inter, mas a ideia é que fique pelo menos até dezembro. Maurício, esse entre todos o que mais tem chance de ser vendido pelo maior holofote que tem e pelo maior valor que tem, né? Botafogo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atalanta, né? Diversos clubes da Europa e também da própria MLS, né? No futebol dos Estados Unidos, interessados nesse jogador que é o Maurício e a grande possibilidade de venda, né? O Inter recebeu já uma proposta de 15 milhões de euros do Palmeiras, o Inter recusou essa proposta porque o Inter só tem 50% dos direitos econômicos do Maurício e por isso, né, acabou recusando essa possibilidade, mas é sim um jogador que pode acabar deixando o Internacional, porque o Inter precisa vender jogadores, né? O Inter especula fazer nessa temporada 130 milhões em vendas. Para fazer esses 130 milhões vai precisar vender alguém. Entre os jogadores de maior valor e que o Inter conseguiria trazer uma reposição, o Maurício estaria, por exemplo, entre uma dessas possibilidades, ainda mais por ser um jogador que está desde 2020 no Inter, né? Um jogador que está indo para uma quarta temporada, tá chegando já numa idade ali que tá boa para vender, né? Já tá com 22 anos, vai fazer 23, então é um jogador que nesse momento também já tá ali chegando naquela idade de Europa. Então o Inter entende que sim, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros com o Inter ficando com 10, o Inter vai acabar vendendo esse jogador porque entende que sim, é uma boa possibilidade. E entre todos, o que menos tem chance de sair, o River Plate tem interesse na contratação do Ener Valencia, informação trazida pelo jornalista Hernán Castilho, lá da Argentina, uma informação que a gente já sabe, o Inter, né, ano passado teve uma sondagem para o Ener Valencia também deixar o Inter, o Ener Valencia não quer deixar o Internacional, ele quer cumprir esses 3 anos de contrato que ele tem com o Inter, né, ele tem contrato até final de 2026, então ele tem aí uma segurança muito grande, ganha um salário muito importante, é o maior salário da carreira do Ener Valencia, ele está feliz aqui em Porto Alegre. O Inter também não quer liberar o jogador e o River não teria condições de pagar esse salário para o Ener Valencia. Então, por mais que o River realmente tenha interesse nessa contratação, é uma contratação extremamente difícil porque, né, o River não chegaria nos valores, o Inter não gostaria de liberar e o próprio Valencia não gostaria de deixar o Inter, mas para deixar o destaque aí que o River também estaria interessado. E aí, somando, né, Bustos, 7 milhões de euros, 10 milhões de euros para o Vitão, e mais o Maurício, que o Inter também conseguiria, né? Se o Inter vender pelo que quisesse, chegou uma proposta de 15, mas se conseguisse 10 milhões para ele, a gente está falando aí de mais de 180 milhões que poderiam pingar nos cofres do Inter. E aí eu nem contei, por exemplo, os 30 milhões que o Inter pode ganhar com a venda do Johnny, que está no Real Betis, mas o Inter também tem 20% dos direitos econômicos. Aí já passaria, né, de 200 milhões, mas são aí alguns valores de possibilidades que o Inter tem para vender agora na metade desse ano, tá bom? Deixa aqui nos comentários quais jogadores tu venderia, quais tu não venderia. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!